O total de casos confirmados da pandemia do novo coronavírus passa de 1,5 milhão de pessoas, com mais de 88 mil mortes e 329 mil pacientes curados. Os Estados Unidos têm mais de 400 mil casos registrados e mais de 1.900 mortes em 24 horas pelo segundo dia seguido. A China reabre a cidade de Wuhan, berço da pandemia, depois de 76 dias. A Alemanha e a França, as duas maiores economias da União Europeia, entram em recessão e a Organização Mundial do Comércio prevê uma queda de até 32% no comércio internacional neste ano. No mundo inteiro, o total de casos confirmados passa de 1.518.000, com 88.495 mortes, letalidade de 5,8%. Depois da ameaça do presidente Donald Trump de cortar a contribuição dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde, o diretor-geral Tedros Adhanom apelou aos governantes para que não politizem a pandemia de modo a não aumentar o número de mortes. Os Estados Unidos têm 430.902 casos confirmados, 14.766 mortes, letalidade de 3,4%. Só no estado de Nova York houve 779 mortes num dia, elevando o total para 4.571. A boa notícia é que o isolamento social está funcionando. A estimativa do total de mortes nos Estados Unidos caiu de 110 mil para 64 mil até agosto. A mortalidade nos Estados Unidos é maior entre negros e latinos, não por uma questão genética ou racial, mas por causa das condições de vida dos mais pobres. Um estudo publicado na revista médica britânica The Lancet observa que os pobres têm mais doenças crônicas, menos acesso a atendimento médico, menor expectativa de vida e mais dificuldade de obter benefícios junto a sistemas previdenciários complexos. O alerta é importante para o Brasil, com sua grande população pobre e favelada. A poluição do ar também é um fator que aumenta o número de mortes pela Covid-19. Uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, constatou um aumento de 15% na mortalidade pelo novo coronavírus em regiões com muito material particulado no ar. São micropartículas que invadem o pulmão. A Itália tem o maior número de mortes, 17.669 em 139.422 casos confirmados, mortalidade de 12,67%, mas o número de mortes por dia está baixando. A Espanha é o segundo país com mais casos registrados, 148.200, e também número de mortes, 14.792, letalidade de quase 10%. Só hoje houve 747 mortes na Espanha. A Alemanha tem 2.349 mortes em 113.296 casos, letalidade de 2%. A França tem 10.869 mortes em 112.950 casos registrados, mortalidade de 9,6%. Depois de 11 semanas de confinamento rigoroso, desde 23 de janeiro, os moradores de Wuhan, onde a pandemia começou, com o primeiro caso registrado em 17 de novembro, puderam sair da cidade. Os trens e aviões voltaram a funcionar. A experiência será importante para ensinar como sair da quarentena. A vida ainda está muito longe do normal. Na China, oficialmente, são 3.333 mortes. Nenhuma morte foi registrada nas últimas 24 horas. É a segunda vez que isto acontece desde janeiro. Como os novos casos na China são importados, aumenta a discriminação a estrangeiros. A China está sendo acusada de retirar os nigerianos residentes no país de suas casas sob o pretexto de que tem o vírus. A ditadura comunista, que no primeiro momento escondeu a gravidade da situação, agora acusa estrangeiros. O Reino Unido foi o segundo país em número de mortes hoje, logo atrás dos Estados Unidos. Foram 938 óbitos, elevando o total para 7.097 em 60.733 casos, mortalidade de 11,68%, menor apenas que na Itália. Aqui no Brasil, há mais de 16 mil casos registrados e 820 mortes, letalidade de 5%. Em mais um pronunciamento em cadeia nacional de televisão, o presidente Jair Bolsonaro acusou governadores e prefeitos pelas medidas de isolamento físico e defendeu o uso da cloroquina. Em pesquisa divulgada pela Sociedade Americana do Tórax, 73% dos médicos entrevistados, todos atuando na linha de frente do combate à pandemia
Em vários países, recomendaram o uso experimental do medicamento em casos graves de pneumonia aguda com o consentimento do paciente. A cloroquina pode causar arritmia cardíaca, atacar o fígado e os rins. Por este motivo, não é recomendada para os casos mais brandos, como destacou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Com queda de 6% no produto interno bruto no primeiro trimestre do ano, a pior desde 1945, a França entrou em recessão, definida como uma baixa no PIB por 2 trimestres consecutivos. A economia francesa tinha encolhido 0,1% no fim de 2019. Nas últimas 2 semanas de março, a contração foi de 32%. O último recuo forte na economia francesa havia sido de 5,3% no segundo trimestre de 1968, por causa da Revolução dos Estudantes de maio de 1968. No trimestre seguinte, houve uma alta de 8%, que neutralizou a queda. Agora, o que tudo indica, será diferente. Os setores mais atingidos na França foram construção, transportes, hotelaria, bares e restaurantes. A cada 2 semanas de confinamento, a economia da França produz 1,5% a menos. O presidente Emmanuel Macron vai prorrogar o confinamento além de 15 de abril. Na Alemanha, a maior economia da Europa e a 4ª maior do mundo, 5 institutos de pesquisas estimam a queda do PIB no segundo trimestre em 10%. Assim, o país entra em recessão. O PIB alemão deve cair 4,2% em 2020. A Organização Mundial do Comércio, dirigida pelo embaixador brasileiro Roberto Azevedo, espera uma queda no comércio internacional neste ano de 13%, como na grande recessão de 2008 e 2009, a 32%, como na Grande Depressão de 1929 a 1939. Naquela época, a queda foi em 3 anos consecutivos. Desta vez, seria tudo num ano só. O diretor-geral do OMC advertiu para o risco de exclusão social nos países mais pobres, sem condições de sustentar a renda dos trabalhadores sem carteira assinada, sem emprego formal, sem contrato de trabalho formal. A Colômbia pediu ajuda ao Fundo Monetário Internacional para enfrentar a crise econômica e social. Na Nigéria, o país mais populoso da África e um dos mais ricos, o presidente Muhammadu Buhari aprovou um programa especial de obras públicas para contratar 774 mil trabalhadores, mas o país sofre com a queda nos preços do petróleo, seu principal produto de exportação. O plano nigeriano tem fundos de quase 8 bilhões de reais. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se e muito obrigado.